Obrigada, presidente João Jorge, nesse momento, não é mesmo? Presidente, realmente o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem jogado no lixo a oportunidade de a gente fazer uma discussão séria de modernização dos prédios abandonados e obsoletos aqui na nossa cidade, que podem cumprir uma função social de moradia muito importante, né? Nós precisamos fazer essa discussão com um olhar mais cuidadoso e priorizando os mais pobres e os mais vulneráveis. A ideia do retrofit é uma ideia maravilhosa, a gente acha importante. A vereadora Silvia acabou de citar, por exemplo, um exemplo de que a gente olha com um olhar bom e diz, olha, isto daqui deu certo, mas da forma como isso tem sendo construído, a gente percebe que não vai cumprir aquilo que se propõe, né? Requalificar o centro da cidade é absolutamente necessário, mas precisamos garantir que tem habitação de interesse social. A gente não pode jamais imaginar que esta repaginação, né, essa olhada do centro da cidade, ela vai ser voltada apenas aos interesses de uma classe média alta ou rica, colocando cada vez mais as populações pobres, as populações vulneráveis, afastadas e abandonadas do centro. Precisamos garantir que o interesse dos paulistanos sejam defendidos. E os interesses dos paulistanos é, sem sombra de dúvida alguma, a moradia, a propriedade, mas não da forma como esse retrofit está se propondo a fazer essa discussão, não é mesmo? E assim, presidente, a gente tem observado que a forma como o retrofit vem sendo discutida, ele tem atendido muito mais aos interesses da população imobiliária, que quer repaginar o centro para ficar com a cara da riqueza, com a cara de nobre, com a cara de higienizado, com a cara de boulevard franceses, com a cara de outros países, do que com a cara do povo brasileiro, com a cara do povo paulistano. Nós temos visto que este retrofit, da forma como vem sendo discutido aqui nesta casa, ele não atende aos interesses da nossa população, ele atende aos interesses das especulações imobiliárias, ele atende aos interesses de empresas como, por exemplo, a Porto Seguro. Nós não podemos permitir com que esse tipo de política seja discutido desta maneira. Políticas de habitação tem que ser de interesse da população, tem que ser de interesse e com prioridade daqueles que não têm habitação, daqueles que não têm moradia, e não para atender aos interesses da especulação imobiliária, que muito pouco, melhor, nada está preocupada com a moradia dos mais pobres. Não à toa, graças a tal especulação imobiliária, nós temos um aumento dramático das pessoas vivendo em situação de rua, agora nesse momento triste que nós estamos enfrentando da pandemia. Porém, a forma como isso tem sido feito, né, o retrofit, é escandalosa, com atropelo, sem tempo para que a proposta seja construída com a sociedade civil e movimentos sociais, e isto é grave. Nós temos denunciado o quanto, e não só no retrofit, mas essa denúncia vem sendo feita em outros âmbitos, o quanto é grave que a gente discuta políticas de interesse da sociedade sem a participação efetiva e qualificada da sociedade. Isto é grave, e quem paga os ônus desta conta são os cidadãos, são os mais pobres. São aqueles que mais precisam das políticas públicas e da responsabilidade dos legisladores desta casa, são os que pagam estas contas. Os senhores receberam, senhores vereadores, alguma nota técnica, né, dos professores do Inesper pedindo suspensão da transmissão deste projeto para melhor ser discutido? Nós recebemos essa nota desse projeto pedindo para que haja um prazo para que seja melhor discutido esta proposta, para que o retrofit não seja colocado de forma atropelada, como os demais projetos que estão sendo pautados nesses últimos dias antes do nosso recesso. Tudo vem sendo jogado, vem sendo atropelado, vem sendo empurrado. A gente não tem um tempo qualificado para fazer essa discussão. A gente não tem um tempo qualificado para se aprofundar diante das temáticas que estamos aprovando aqui à torta e à direita. Estamos votando, estamos dando aval à prefeitura, vota-se empréstimo, vota-se retrofit, vota-se se não sei lá mais o quê. É preciso olhar com cuidado, é preciso aprofundar o nosso olhar, senhores vereadores. Os senhores vereadores receberam a nota do Instituto de Arquitetos do Brasil dizendo que o projeto precisa ser melhor debatido.
É preciso olhar para essas notas. É preciso olhar para esses documentos que foram enviados a vossas excelências, porque eles são documentos técnicos. Eles não são documentos de opinião, eles não são documentos de palpite, eles são documentos aprofundados, eles são documentos elaborados por aqueles e aquelas que têm propriedade para falar sobre o tema. E a gente já viu aqui que a forma como o retrofit tem sido discutido, ele não irá atender aos interesses dos mais pobres. Ele não irá atender aos interesses daqueles que necessitam de moradia. Ele está a serviço da especulação imobiliária. Ele está a serviço de empresas que querem uma repaginação no centro da cidade porque não querem conviver com esta realidade cruel que é construída por esta mesma lógica que nós estamos discutindo aqui, o retrofit. É esse capitalismo selvagem que avança contra as pessoas, que avança contra os mais pobres, que geram esta realidade de cidade que nós temos. E nós temos que discutir com cuidado, porque nós também não queremos a miséria, nós não queremos a pobreza extrema, nós não queremos as pessoas vivendo em situação de rua, mas não é desta maneira que nós vamos conseguir trazer resposta. Nós precisamos de projetos e políticas públicas sérias, comprometidas, qualificadas a esta população. É preciso que se olhe com atenção para como se está discutindo este projeto aqui nesta casa. E a quem este projeto atende? A serviço de quem está este projeto? Na audiência pública que acabou de acontecer, foram abertas 20 inscrições para a sociedade civil, sem mostrar a lista de inscrições e obrigando que os inscritos já adiantassem o que seria discutido. É uma bagunça, é uma desordem. Como que nós podemos dizer que a audiência se propôs a discutir de forma qualificada e essa discussão ocorreu se ela ocorreu desta maneira? Nós não podemos aceitar esse tipo de audiência. Desculpa, presidente. Concluindo, por gentileza. Perfeito, já vou para a conclusão, presidente. Nós não podemos aceitar que audiências públicas que vão tratar de temáticas tão sérias como o retrofit ou qualquer outra temática sejam feitas desta maneira. E nós não podemos aceitar, presidente, que políticas como essa estejam a serviço da especulação imobiliária ao invés de atender à necessidade do povo.